A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Se eu colocar uma palavra no meu coração essa semana, nós temos vindo de palavras que têm mexido com a nossa fé, falado conosco sobre coisas que nós podemos viver em Deus, sobre a vitória que é sim possível para nós. E a semana passada nós compartilhamos sobre o Deus do impossível. E eu estive em 2 células e foi poderoso, nós podemos compartilhar, ouvir testemunhos impossíveis. Eu não considero alguém impossível. Seria impossível dar certo, mas por conta do Deus que nós servimos ser o Deus do impossível, o Senhor tem nos honrado e tem feito coisas impossíveis através de nós. Então nós louvamos ao Senhor por conta desse Deus que age nas impossibilidades. Mas essa semana nós tivemos um feriado. Quanto gosta de feriado? Amém. Glória a Deus. Só? Será que tem? Quanto gosta de feriado? Amém. Glória a Deus. Feriado é bom, irmãos. Só não é bom para o empresário. Mas para nós que ainda não somos empresários, feriado é bênção demais. Ainda não somos, amém? Receba essa palavra. Amém? Pela fé. Se você tiver fé, como nós compartilhamos na semana passada, tudo é possível ao que crê. Então, essa semana nós tivemos um feriado muito importante. Um feriado que não é só nacional, um feriado mundial. Foi o quê? O dia do trabalho. E eu pensando sobre o dia do trabalho, eu me considero um rapaz trabalhador. Trabalho desde meus 13 anos, desde os 14 registrado, já são 20 anos já. Nossa, sou tão novo, irmão, já estou quase me aposentando. Eu falei isso outro dia no serviço. Vou me aposentar antes de acabar com a aposentadoria, eu me aposento. Só falta 15 anos. Não sei se eu vou chegar lá, mas amém, vamos lá. Então eu estava pensando sobre o dia do trabalho. Pensando sobre isso, eu falei assim, me dá uma palavra sobre trabalho. E aí Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração. Que nós precisamos entender algo, irmão. Nós sempre estamos a trabalho de alguém. E quando nós não éramos cristãos, quando nós ainda não tínhamos tido um encontro com o Senhor, sem que nós percebemos, inconscientemente, muitas vezes nós estávamos a trabalho do nosso inimigo. E muitas vezes nós trabalhávamos forte, com afinco, dávamos a nossa vida, investíamos tudo que tínhamos no trabalho das trevas, sem perceber. Estou dizendo que você trabalhava num centro de macumba, que você fazia obras de magia negra, que você era um satanista, nada disso. Mas toda vez que você, sem perceber, você magoou alguém, você estranhou de alguém, todas as vezes que você, inconscientemente, muitas vezes, acaba brigando com alguém, ou trazendo, ou causando discórdia, você está trabalhando para o inimigo, porque ele veio para matar, roubar, destruir. E todas as vezes que você, mesmo que inconscientemente, age para isso, você está trabalhando para ele. Mas o fato é que um dia nós tivemos um encontro com o Senhor e fomos transportados do império das trevas para o reino do amor de Deus. E aí nós nos tornamos servos, trabalhadores desse reino. E aí é importante nós entendermos que nós precisamos trabalhar. Uma coisa que eu tenho para mim é que o tempo que eu fiquei servindo ao império das trevas, eu tenho consciência que muitas vezes eu contribuí para que o reino das trevas avançasse, infelizmente. Mas eu coloquei algo no meu coração quando o Senhor me aceitou, quando o Pai me amou e me adotou. Senhor, eu vou trabalhar muito mais. Muito mais. Se eu não dormia, se eu virava a noite numa balada, agora eu vou virar muito mais. Eu vou fazer muito mais do que eu fazia. E eu tenho tentado me esforçar a trabalhar para o reino de Deus. E é importante nós entendermos isso. Nós estamos a trabalho. Nós estamos a serviço do Rei. E é importante nós entendermos que no trabalho do Senhor, ele não é feito de qualquer maneira. Fala para o irmão do seu lado, você está a serviço do Rei. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. E aí eu estava pensando, orando, pedindo para o Senhor uma palavra sobre isso, sobre o nosso trabalho. E tem um texto muito precioso na palavra de Deus, que vai dar a base para aquilo que eu quero compartilhar com a igreja hoje. O tema da palavra de hoje é: a fé em Deus exige trabalho. Abra sua Bíblia lá em Tiago, capítulo 2,
nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 26. Hoje nós vamos entender que não adianta nós falarmos que cremos em Deus, se isso não for realizado através de trabalho, através de obras. Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao 26. Os irmãos não acharam ou estão sem a Bíblia, acompanhem na tela, por favor. Deus diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Muito bem. Texto precioso esse, que vai nos trazer ensinamentos muito importantes sobre o trabalho, sobre essas obras. Obras nada mais são do que trabalho. Trabalho que nós podemos fazer para testificar a nossa fé. Você acreditaria numa pessoa que se diz eletricista, se essa pessoa não soubesse trocar uma lâmpada? Ah, sério, sou eletricista. Então, queimou uma lâmpada? Então, não sei trocar. Eu sou eletricista. Então, tem um chuveiro para se arrumar. A pessoa não consegue. Você acredita que essa pessoa é um eletricista? Você acreditaria que uma pessoa que fala: eu sou um bom piloto, e a pessoa, um bom motorista, e não sabe colocar um carro numa vaga de garagem? Também não. Você acreditaria numa pessoa que se diz um bom matemático? Quanto se considera um bom matemático aqui? E aí a pessoa que se diz matemático não sabe fazer 8 vezes 8. Cadê meu celular? Então muitas vezes, aquilo que nós, eu sempre falo isso aqui, aquilo que nós falamos com a nossa boca, nós temos que provar na prática. E o que Tiago está querendo dizer é isso. Tiago também quer saber como que uma pessoa pode dizer tem fé sem possuir nenhuma obra. Como que nós podemos dizer que servimos a Deus, sendo que nós não demonstramos isso na prática, através do nosso trabalho? Esse problema é um problema muito sério. Nós vemos na palavra de Deus o apóstolo Paulo, e eu quero abrir um parênteses, não sei se vocês viram, mas saiu o filme do apóstolo Paulo, o apóstolo de Cristo. Em nome de Jesus eu vou assistir esse filme. Se você quer convidar para assistir, está cheio de me oferecer, né? Mas eu vou, se você veio junto, nós podemos ir. Quero ir em nome de Jesus, eu e minha esposa essa semana aí. Eu sou apaixonado por Paulo, né? Um dia ele me mandou isso há algum tempo atrás, né? E ele entrou em cartaz semana passada. Estava vendo o trailer, acho que um filme interessante. Espero que não haja uma distorção sobre quem foi Paulo. Mas Paulo ele diz algo interessante. Ele diz que nós não somos salvos por obras. Paulo diz: não são as obras que nos salvam. Lá em Romanos 3:28, Paulo diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Mas aí Tiago pega e fala: se você tem fé e não tem obras, a sua fé é morta.
Será que Paulo e Tiago estão se contradizendo? Será que Paulo está indo contra aquilo que... Será que Tiago está indo contra aquilo que Paulo está dizendo? Não. O ensinamento de Tiago apenas complementa aquilo que Paulo diz, no sentido de ter fé e ter obras. Tiago quer saber, e aí ele faz algumas perguntas no texto que nós lemos, como uma pessoa sem obras pode dizer que está salva? E Tiago, ele inicia, eu quero compartilhar aquilo que Tiago fala aqui com vocês. Ele inicia o parágrafo fazendo uma pergunta. Lá no versículo 14 que nós lemos, ele pergunta: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Olha só a pergunta de Tiago. Entende, irmãos? Uma pergunta não é uma afirmação. Tiago não está afirmando nada. Ele está perguntando para que as pessoas, e hoje para que nós paremos e pensemos: pode alguém dizer ter fé e essa fé não resultar em obras? É uma pergunta e não uma afirmação. Sempre que nós fazemos uma pergunta, a ideia de quem pergunta é que haja uma resposta, ou que haja um diálogo, que haja o início de uma discussão sobre aquilo. E Tiago quer que os leitores dele, da carta que ele escreveu, pensem sobre isso. E eu quero que você hoje pense sobre isso. O que adianta nós falarmos que temos fé se nós não tivermos obras? Quantos aqui tem fé? Amém. Glória a Deus, isso é muito importante. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra que Tiago usa aqui, a palavra proveito, no grego significa lucro ou vantagem. Então, Tiago, ele não está pregando aqui, isso é muito importante eu dizer, que você vai ser salvo pelas suas obras, como eu disse, contradizendo os ensinos do apóstolo Paulo. Não. Tiago está dizendo aqui, quando ele pergunta, ele está induzindo todos a pensar: calma aí, ó. Quando você diz ter fé, essa fé, o resultado dessa fé serão as obras. Nós não somos salvos, nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso, mas só para que você pense também, por conta das nossas obras. Nós somos salvos pela fé, para boas obras. A partir do momento que o Senhor te salva, a partir do momento que o Senhor, você tem um encontro com o Senhor, Ele te salva para que você possa ter obras. Tiago não afirma que a fé não pode salvar. Ele está dizendo que a fé que essa pessoa afirma ter, ou seja, uma fé sem obras, não pode salvar. Paulo e Tiago querem dizer a mesma coisa com a palavra obras: atos praticados em obediência à palavra de Deus. Qual é a diferença então entre o que Paulo está dizendo e o que Tiago está dizendo? A diferença é o contexto em que as obras são praticadas. Paulo está dizendo o quê? Nós falamos muito esses dias sobre redenção, sobre justificação. Paulo está dizendo que não é o seu trabalho que te salva. Paulo está dizendo que o que te salva foi aquilo que Cristo fez por nós. Certo? Nós ouvimos sobre isso, amém, irmãos? Amém. E aí Tiago está dizendo o quê? Que o resultado dessa salvação, quando você entende que o que Cristo fez por você, isso vai resultar na sua vida, nas obras. Isso vai resultar um trabalho. Tiago insiste que uma vez estabelecido o relacionamento, as obras são consequências, as obras são essenciais. Tiago ilustra aqui no texto que nós lemos de 5 maneiras o ensino que ele quer transmitir para a igreja. Primeira coisa, Tiago está falando sobre a indiferença em face aos irmãos necessitados. Nós vemos que temos fé, e aí Tiago fala: pode alguém dizer que tem fé e vendo algum irmão necessitado, fala para ele: vai em paz, Deus vai te abençoar. Isso é fé? Não. Entenda, Tiago está falando do irmão que está com uma necessidade do pão. Ele fala: o irmão que está com necessidade de comer, ou de uma roupa, de vestir algo. Tiago não está falando de alguém que tem necessidade de comprar um carro novo, de alguém que está precisando comprar uma casa na praia, comprar um sítio, uma fazenda. Não. Tiago está falando das necessidades básicas. Se tratando das necessidades
verdades básicas. Tiago está falando que nós que não temos fé, nós como igreja, como aqueles que professamos a nossa fé, teremos que provar a nossa fé na prática. Não adianta só falar, não, irmão, vai lá para sua casa, Deus vai te dar. A nossa fé tem que gerar uma obra, um trabalho prático. Nós teremos que exercer a nossa fé através de algo prático, fazendo o quê? Dando pão para quem necessita, dando uma cesta, dando uma fruta, dando uma calça, algo que testifique sobre a sua fé. Eu li algo interessante, um prefeito de uma cidade, e aí não estava escrito o nome da cidade, mas ele disse algo que eu achei muito interessante, precioso e importante para nós. Uma cidade do interior de São Paulo. Ele estava dando uma entrevista sobre a sua cidade, e ele disse, olha só o que ele disse: quando eu vejo um mendigo na rua, eu tenho certeza de que ele não é um evangélico. Mas isso nos traz uma grande responsabilidade. Por que ele disse isso? Porque na cidade dele, os evangélicos se ajudavam. Não havia necessitado, não havia alguém com falta de pão, não havia alguém com falta de alimento. Eu falei, nossa, que coisa preciosa, que essa seja a realidade da nossa vida, que todos aqueles que professam a nossa fé, e se possível até aqueles que não professam, possam ter, através das nossas vidas, uma assistência da parte da igreja. Por quê? Porque senão a nossa fé, ela é morta, como diz Tiago. Tiago também faz uma pergunta aqui com alguns argumentos muito interessantes, né? Uma pergunta, como dizem os estudiosos, uma pergunta retórica, com argumentos, que é o que os gregos chamavam de diatribe, questões e objeções que são postas na boca de um crítico imaginário. Ele estava escrevendo uma carta, então ele estava falando para alguém. Talvez alguém tenha falado com o Tiago sobre alguma coisa, falado que tinha fé, mas que não iria ajudar alguém, eu não sei. Eu sei que Tiago, ele está inconformado com essa fé que muitas vezes nós proferimos, mas que não tem atitudes práticas. Em outra versão, a versão NTLH, um dos versículos que nós lemos, Tiago 2,18, diz assim: mas alguém poderá dizer, você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Então todas as vezes que nós dizemos que nós temos fé, essa fé terá que ser demonstrada através das nossas ações. Eu sempre digo que é uma grande responsabilidade nós dizermos que somos cristãos. A palavra cristão, quando os primeiros cristãos da igreja primitiva começaram a se chamar de cristão, é porque eles pareciam com Cristo. E ser parecido com Cristo, ou querer se parecer com Cristo, é uma grande responsabilidade. Vai exigir de nós ações muito importantes. É interessante, no versículo 19, Tiago compara aquele que tem fé sem obras com a fé de quem? Vocês lembram? Ele pergunta: você tem fé? Isso é bom, isso é importante. Mas só ter fé sem ação é como a fé dos demônios. Como assim? Será que o demônio tem fé? A fé que Tiago está dizendo aqui é a fé de acreditar que só existe um Deus. Todo demônio sabe, todo demônio crê que só existe um Deus. Eles sabem disso. Eles querem enganar o povo, o mundo, que existem vários deuses, ou que todos os caminhos levam a Deus. Mas eles sabem que existe um só Deus. Mas essa fé, essa crença dos demônios não levam eles a lugar nenhum, porque não mudam a realidade da vida deles. Os demônios não podem mudar a realidade deles, mas eles creem em Deus, creem que existe Deus. E muitas vezes a nossa fé é como a fé do demônio. Nós só cremos, mas não há uma ação prática. Nós não agimos baseados na fé. E Deus quer que nós tenhamos uma fé prática. Fala para a pessoa do seu lado: a sua fé tem que ser prática. Não adianta apenas nós acreditarmos que Deus existe.
Como Tiago diz aqui, e ele afirma que essa fé é uma fé demoníaca, é um simples reconhecimento de uma verdade. Ele diz além, ele diz que além dos demônios crerem em Deus, eles até tremem. Muitas vezes eles vão além, porque a gente crê e não tem temor nenhum, faz as coisas como se Deus não estivesse vendo. Mas nós precisamos ter uma fé prática. E aí Tiago ele dá um exemplo, ele fala, escrevendo a carta, vocês querem um exemplo de uma fé prática? E ele dá o exemplo de quem? Abraão. Por que Tiago dá o exemplo de Abraão sendo sobre ter uma fé prática? Porque Abraão provou a sua fé em Deus na prática. Paulo diz um pouco antes, Paulo falando sobre Abraão, um pouco antes ele diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas o que Tiago está dizendo é de uma outra forma. Por quê? Porque primeiro Abraão creu, e por crer ele foi realmente alcançou o favor de Deus. Ele criou uma promessa, Abraão creu nisso. Paulo diz, isso que foi o motivo por ele ser considerado o pai da fé e tudo mais que nós conhecemos sobre Abraão. Só que a fé de Abraão não foi provada apenas de uma forma sem que houvesse ação. Não. Abraão creu, Deus deu o filho, mas o que aconteceu com Abraão? Deus pediu. Você crê em mim? Você acredita que eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu posso fazer todas as coisas, que eu sou o Deus que dá vitória, que eu sou o Deus do impossível? Eu creio. Então tá bom, Abraão, dá seu filho. E aí? A fé que Abraão professava ter foi provada na prática. Deus vai nos provar na prática. E o que Abraão fez? Conseguiu. Ele provou na prática. É o filho que o Senhor quer? Está aqui o filho. Mas muitas vezes nós só vamos, a nossa fé só vai até o mais 5. Porque se Deus pedir algo demais, se for muito trabalhoso, se for me dar trabalho, não, Deus, deixa não, outro faz. Tiago dá o exemplo de Abraão, porque o Abraão é o exemplo perfeito. O Senhor quer tudo, o Senhor vai ter tudo. A minha fé não está baseada no Senhor me agradar. A minha fé está baseada em agradar ao Senhor. E aí, Tiago fala que Abraão, por conta da sua fé, foi aprovado pelas suas obras. É o que ele diz aqui do versículo 20 ao 24. Quero ler com vocês aqui no texto que nós lemos. Diz assim, Tiago aqui, ele dá até a entender que ele está meio nervoso com a pessoa, ou para quem ele estava escrevendo a carta para a igreja. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Deus vai provar a nossa fé. A fé que nós dizemos ter nele será provada na prática. O que Deus está te pedindo? Qual é o trabalho? O que Deus está pedindo para você entregar? Muitas vezes você quer fugir daquilo que será a prova da sua fé. A nossa fé sempre será provada na prática. E aí Tiago continua, e ele dá um exemplo de outra pessoa. Quem foi essa pessoa? Ele diz sobre Raabe. Nós já ouvimos uma palavra sobre Raabe. Raabe era uma prostituta, e o Senhor prometeu a terra para o povo, e Raabe morava naquele local. Só que Raabe, assim como todas as outras pessoas, tinham ouvido falar do Deus de Israel, o Deus que abriu o mar, o Deus que estava dando a vitória. E aí Raabe, lá em Josué está relatado isso, Josué capítulo 2, do versículo 1 ao 21, nós não vamos ler para ganhar tempo. E também Raabe é citada lá em Hebreus 11, 31, citada como uma mulher de fé. Por quê? Ela disse para os espias: o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Eu creio em Deus.
Eu creio no Deus de vocês, não tenho ainda relacionamento com Ele, mas eu creio que Ele é poderoso. Mas só que a fé de Raabe não parou por aí. O que ela fez? Ela guardou os espias, livrou eles da morte. Houve uma ação. Se Raabe apenas tivesse dito eu creio em Deus e não tivesse tomado uma atitude, a fé de Raabe, que não seria provada na prática, não teria sentido nenhum. O que adianta eu crer que o Deus de vocês vai dar tudo? Vai dar essa fé, vai cair em vocês, eu estou vendo. Todo mundo ouviu falar, mas eu creio. Eu creio nesse Deus. A uma mulher de honra, como nós já compartilhamos em outras palavras, e está na genealogia do nosso Senhor. Por causa de uma atitude, de uma fé com trabalho, de uma fé com obras, de uma fé que não se baseou em saber que Deus é poderoso. Todo mundo sabe disso, as pessoas do mundo sabem disso, elas pedem oração quando as coisas apertam, mas só que a prática cabe a mim e a você, que professa a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiago ele começa a concluir algumas coisas sobre isso. No versículo 17 do capítulo 2 ele diz: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. No versículo 24 ele diz: vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. E no versículo 26 ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. O que essas palavras de Tiago nos dizem? São palavras que dão uma conclusão, significam que Tiago apresenta um relato racional daquilo que ele está querendo transmitir para a igreja, para transmitir sobre a doutrina de fé que ele está querendo pregar, ensinar aquele povo. Uma fé sem obras, ela é uma fé falsa, inoperante, que não vai trazer nada para as nossas vidas. Eu quero que você saia daqui entendendo que crer em Deus vai exigir de você obras, prática. Eu sempre dou exemplo quando eu dou o curso, e a gente fala sobre isso nos cursos bíblicos, que a nossa fé sempre é provada. E quando nós falamos que temos fé em Deus, essa fé terá que ser provada na prática. E eu dou um exemplo muito simples, que é o exemplo de orar para chover e sair sem o guarda-chuva. Você crê que Deus pode fazer chover a qualquer momento? Você crê que se nós estivermos passando por um momento de seca, nós podemos fazer um jejum aqui, uma oração, e Deus pode fazer chover? Então qual deve ser a nossa atitude? Sair todo dia de guarda-chuva, não é? Se nós estamos orando para chover. Mas muitas vezes nós falamos que cremos, mas sai de guarda-chuva nada, sai de chinelo, de bermuda, tá sol, não vai chover não, acabou de vir para chover. Falo, vixe, hoje não vai chover não. Não tem prática. Nós falamos que cremos que Deus pode mudar o nosso relacionamento, mas a primeira oportunidade que nós temos para falar de alguém sobre isso, fala, nossa, meu casamento não tem jeito mesmo, meu filho não dá. Aí nós damos uma frase cristã, só Deus. Mas esse só Deus já é. Só Jesus, mas o nosso só Jesus não é um só Jesus de fé, de que realmente nós cremos que Ele é o Deus do impossível. Só Jesus é o... Já é. Não há prática, não há uma atitude de fé, não há obra na nossa fé muitas vezes. Mas Tiago está dizendo aqui que se a nossa fé não tiver obras, ela é uma fé morta, uma fé estéril. Como que você tem vivido a sua fé? Se a sua fé é só de palavras, servindo muitas vezes como justificativas, é hora de você começar a agir, colocar a sua fé em prática. Eu creio que Deus vai fazer, então eu já começo, como nós falamos sobre o impossível a semana passada, a viver isso, a viver o sobrenatural de Deus através da nossa fé. O primeiro passo que nós temos para praticar a nossa fé é fazer como Abraão e como Raabe. O que eles fizeram? Saíram da zona de conforto. A coisa mais difícil para o ser humano é sair da sua zona de conforto. Qual era a zona de conforto de Abraão?
estava tranquilo com o filhão bonitão, filho da promessa, Deus tinha falado, Deus cumpriu, Deus é maravilhoso. Sara falou para ela, deve ter olhado algumas vezes para Abraão e falou: nunca duvidei de Deus. Deus é fiel. Sabemos que ela duvidou. Ela falou: até parece que Deus vai dar um filho. Mas o que teve que acontecer para que a fé de Abraão fosse de fato exaltada e nós pudéssemos compartilhar sobre ela? Ele teve que sair da sua zona de conforto rapidamente. Naquele momento ela estava numa zona de conforto. Quando ela guarda os espias, quando ela abriga eles, ela começa a correr risco de vida. Sai da sua zona de conforto por causa de algo que ela nem sabia se ia acontecer. Ela não tinha nenhuma garantia de que a vida dela seria poupada até aquele momento. Ela fez aquilo crendo no Deus Todo-Poderoso. Eu e você, para que nossa fé tenha resultados, devemos sair da zona de conforto. As obras não produzem fé, mas a fé produz obras, e as obras confirmam a nossa fé. O contraste aqui que Tiago quer nos mostrar é entre a fé sem obras e as obras sem fé, e não entre fé e obras. Não! A questão não é a opção entre fé e obras, mas entre a fé viva e a fé morta. Qual é a fé que você tem vivido? Uma fé viva, que por conta dessa fé você toma atitudes, ou uma fé morta? Quando nós somos confrontados com isso, nós temos que parar e refletir. A fé viva em Jesus Cristo, além de nos garantir vida eterna com o Senhor, permite que comecemos a viver essa vida de fé hoje. Permite que nós possamos desfrutar do sobrenatural, do impossível, da vitória hoje. Mas para isso nós precisamos ter uma fé com obras. Porque, como o Tiago nos ensina, a fé sem obras é morta. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10 diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você não é salvo porque você é bonzinho. Você não é salvo porque você é uma pessoa legal. Muitas pessoas dizem: não, eu vou para o céu, tenho certeza. Não mato, não roubo, trabalho, tenho meu dinheirinho, não engano ninguém, levo minha vida. Isso salva? Não salva. Não são as obras que nos salvam, mas a partir do momento que você é salvo pela fé naquilo que Cristo fez. Porque a fé que nós temos baseado em Cristo é o que justifica. A fé em Jesus Cristo justifica o ímpio. Mas a partir do momento que nós somos justificados, isso deve gerar em nós uma atitude. Qual a diferença que a fé em Jesus Cristo tem feito na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor? Se você ler, e eu te encorajo a ler a epístola de Tiago, você vai ver que o problema não era de os irmãos entenderem a doutrina correta. Tiago fala sobre isso em toda a sua epístola, mas era de praticar aquilo que eles aprendiam. E muitas vezes nós temos dificuldade como cristãos de praticar o Evangelho, de praticar as boas obras, não querendo ser reconhecidos, não querendo receber elogios. Não, eu fiz, eu cansei de fazer, porque ninguém me elogia. Não, nós não fazemos as obras por isso. Não, nós fazemos porque nós já reconhecemos e a nossa fé nos faz fazer as obras, sabendo que o que nós fazemos é para Deus. É Ele quem te recompensa, não é o pastor, não é o seu líder de célula. Nós não temos nada para oferecer, mas aquele que nos resgatou, aquele que nos justificou como éramos, Ele é quem nos dá. É muito melhor você não ser elogiado por ninguém a vida inteira e ser aprovado por Deus, do que todo mundo te elogiar, isso te gerar em você um ego, achar que você é melhor que você é, e você não agradar a Deus. Nós precisamos nos preocupar com isso. Quando Tiago escreve essa carta, as pessoas que tinham destino essa carta, elas não tinham problema com crer em Deus.
Eles tinham problemas em fazer para Deus. O que você tem feito? No que tem resultado a sua fé? Nós sabemos que tudo que nós fazemos aqui, todas as nossas obras, serão julgadas. É a palavra de Deus que diz. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós iremos responder a Deus por toda a obra. Toda obra que eu e você fizermos, nós iremos prestar conta. É o que Paulo ensina aos coríntios diante de Deus. O que você tem feito? Quantas as vezes você deixou de fazer bem para alguém? Deixou de amar, deixou de perdoar, deixou de ajudar, deixou de dar assistência, deixou de investir na vida de alguém? Na semana passada nós compartilhamos sobre o Deus do impossível. Mas nós não podemos esquecer de algo. Para vivermos o impossível, nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Todas as pessoas que estão citadas na palavra de Deus, que viveram o impossível através de viver uma vida de fé com obras. Nós compartilhamos sobre algumas pessoas na semana passada. Existem tantas outras na palavra de Deus que praticaram sua fé através de obras. Moisés abriu o mar. Através do quê? Da fé dele. Mas essa fé teve que ter uma atitude. O que ele teve que fazer? Tocar o cajado, tocar com o cajado no mar. Você precisa fazer algo. O impossível já está liberado para nós. Mas nós precisamos ter uma atitude de fé. A nossa fé tem que ter consequências práticas. Nós falamos na semana passada sobre uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Ela cria em Jesus. Mas se ela tivesse ficado na casa dela e falar: se eu tocasse em Jesus, ele me curaria, ela se quebrava? Não. Ela teve o que? A fé dela. E que se eu apenas tocar em Cristo, teve que gerar nela uma atitude, se levantar e fazer. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos o sobrenatural de Deus? Sabe por que muitas vezes a nossa fé não é aprovada? Porque a nossa fé é uma fé morta, sem obras, sem a prática. Nós falamos hoje, irmão, talvez esse seja o maior exemplo de fé. Por isso que ele é considerado na palavra como o pai da fé. Abraão, ele foi até o limite da fé. Entregou tudo, deu tudo. Nós vemos um outro exemplo de fé prática. Pedro. Nós falamos na semana passada sobre jogar a rede, mas ele teve um outro exemplo de fé prática. Ele falou: Jesus, se é o Senhor que está aí no meio, me chama para esse Senhor. Ele falou: então para mim. O que ele fez? A fé colocada em prática. Sabe por que muitas vezes você tem que ficar dentro do barco com medo? Porque a sua fé não é uma fé prática. E dentro do barco você não vai desfrutar do sobrenatural de Deus. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós sempre seremos desafiados por Deus a provar a nossa fé em prática, com práticas. Como você tem lidado com essa questão? Deus sempre vai colocar a nossa fé em prática. Todo problema que você passa, escute isso, preste atenção. Toda dificuldade, toda circunstância que nós passamos, Deus está colocando a nossa fé à prova. Há um louvor que eu gosto muito antigo, que diz que cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a oportunidade de vencer um pouco. Só que muitas vezes quando nós chegamos para colocar a nossa fé em prática, para pisar no mar, para tocar no mar para que o mar se abra, a gente recua, nós recuamos. E toda vez que você recua, você deixa de ser abençoado por Deus. Deus nos chamou para fazer boas obras. Boas obras nos fala sobre trabalho. Deus nos chamou para trabalhar, para arregaçar as mangas e viver o sobrenatural dele, em todas as áreas da sua vida. É tempo de nós avaliarmos, porque a nossa vitória, a conquista do impossível, só virá através de uma fé prática, de uma fé viva e não de uma fé morta. Qual é a sua fé? Você consegue avaliar a sua fé hoje? Sua fé é uma fé com obras ou sem obras? Se a sua fé é uma fé sem obras, a sua fé é uma fé morta, não tem valia alguma. Mas se a sua fé
é uma fé com obras. Essa fé vai te levar a viver o sobrenatural de Deus. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. É impossível. No livro de Hebreus nós lemos que é impossível agradar a Deus sem fé. E nós não pedimos que você não tenha fé, não. Mas que esta fé eu queria que você feche seus olhos. Quantas vezes Deus tem pedido para você provas da sua fé? Em meio às circunstâncias adversas, em meio às dificuldades que você tem passado, e você tem recuado. Quantas vezes Deus tem pedido uma prova da fé, como pediu para Abraão, como pediu para tantos outros, e você tem pensado só no problema e não no seu Deus, naquele que é o Deus impossível. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Entenda, sem fé é impossível agradar a Deus. E o resultado da sua fé vai trazer a vitória para você, para a sua família, para a sua célula, para a sua igreja. Deus tem algo para fazer lá na sua casa, mas Ele tem que colocar a fé em prática. O impossível só vai ser vivido através de uma fé prática, uma fé com atitude, com renúncia, com morte do seu eu, com morte dos seus sonhos, para que o sonho de Deus se realize. Havia um sonho no coração de Abraão, ele sonhava em ser pai. Deus disse: eu vou te dar um filho, mas em determinado momento Deus disse: eu quero ter um filho. Qual é a sua atitude em meio às circunstâncias que exigem de você uma fé prática? Você consegue perceber que no momento que você tem vivido da sua vida, esse momento, essa circunstância, Deus tem exigido de você uma fé prática? Você consegue perceber isso? Eu não sei. Eu não sei o que você tem passado, qual é a dificuldade que você tem lidado, mas eu queria que você pensasse sobre isso. Você percebe? Você consegue entender, e o Espírito Santo de Deus quer trazer clareza no seu coração, que Deus está exigindo de você nesse momento, nessa circunstância, uma fé prática num Deus que é todo poderoso, que é todo suficiente, mas que exige de você uma atitude de fé. Se você não perceber isso, irmão, você vai viver a vida chorando, lamentando, dizendo que nada dá certo para você, que Deus abençoou todo mundo e você nunca é abençoado. Se você não perceber que Deus está querendo levar você a viver um nível mais de fé, uma fé que vai te levar a lugares altos, a lugares que você nunca imaginou chegar. Mas para isso, você vai ter que ousar trabalhar, ousar sair da sua zona de conforto. Eu quero orar com você. A sua fé é uma fé viva ou uma fé morta? A sua fé tem resultado em trabalho? Ou você se diz muito cansado para trabalhar? Já cansei, pastor. Cheguei no meu limite, não dá mais. Já tentei. E aí muitas vezes eu fico pensando, e se Jesus pensasse assim em relação a você, em relação a mim? Cansei, já cheguei no meu limite. Não é tempo de parar, é tempo de avançar, é tempo de ir além. O Senhor desafiou a sua fé. Feche seus olhos. Fale com Deus. Senhor, baseado na tua palavra, Senhor amado, eu sei que o Senhor nos ama. Não há nenhuma possibilidade de não crermos no teu amor, porque Ele é vivo, Ele é real e Ele é palpável. Mas Senhor, de acordo com o que nós lemos, estudamos, vemos na tua palavra,
toda fé, toda credibilidade que nós damos a Ti, a Tua palavra, exige de nós uma atitude. Gera em nós revelação dessa palavra, para que possamos viver na prática isso, Pai. Ajuda-nos a viver na prática essa fé que nós professamos. Quando dizemos que somos cristãos, quando dizemos que entregamos a nossa vida para o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, quando dizemos que Te amamos, quando dizemos que vamos dar o nosso melhor para Ti, quando dizemos que o Senhor é o mais importante da nossa vida, que possamos, Senhor, amado, ter uma atitude prática. Senhor, eu quero repreender nessa noite em nome de Jesus toda a fé morta, toda a fé morta. Senhor, leva-nos a viver o sobrenatural. Que a fé que nós professamos ter em Ti nos leve a viver o sobrenatural. Senhor, abre o entendimento da Tua igreja, abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos, Senhor amado, desfrutar da Tua graça imensurável através da nossa fé. Ajuda-nos, ajuda-nos, nós precisamos de Ti, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Ajuda-nos a praticar a nossa fé. Ajuda-nos a amar as pessoas. Ajuda-nos a ajudá-las, a dar assistência aos necessitados. Ajuda a amar aqueles que necessitam de amor. Ajuda-nos a perdoar aqueles que necessitam do perdão. É tão difícil, Senhor. Mas nós não estamos sozinhos. Eu sei que o Senhor está conosco. Eu sei que foi o Senhor que deu fé, que deu coragem para Abraão, que deu coragem para Pedro, que deu coragem para Raabe. E eu sei que o Senhor também me dará. Oh, leva-nos a andar sobre as águas, Senhor. Em o nome de Jesus. Oh, para a glória do Teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.